Então, pessoal, continuando aqui a nossa Masterclass, agora nós vamos falar sobre a picanha. A picanha vai ser o primeiro corte que a gente vai falar hoje. A picanha, e por isso que a gente também tem uma maminha, para mostrar para vocês umas coisas interessantes. A maminha e a picanha, elas estão presas a uma peça entre elas, e elas fazem parte dessa peça, que é o alcatra. Aqui nós teríamos o coração do alcatra, uma ponta do alcatra que é a picanha e a outra ponta mais para baixo que é a maminha. Muita gente olha e fica assim, epa, são a mesma carne. Não são, dá para reparar, nós temos duas diferenças principais, só ao olhar. Uma é mais comprida, é bem mais um triângulo mais pontudo, enquanto a picanha tem essa parte mais arredondada. E na parte da maminha a gente repara que a gordura é diferente. A gordura ela não possui esse padrão tão intenso como tem na picanha. Do outro lado a gente vai reparar as fibras. Repara-se claramente que as fibras são mais grossas, as fibras da maminha, se repara claramente que elas são mais grossas, enquanto as da picanha são mais finas. Fora isso é um movimento que ela faz, que é um movimento em diagonal mais leve, e aqui é uma diagonal muito mais intensa para a ponta, ok? Isso tem uma diferença grande quando a gente for fazer um corte. Eu vou fazer um corte aqui na ponta só para vocês repararem como é a textura da carne, ok? E como tem sim uma diferença entre elas. Eu vou tirar essa ponta aqui, só para vocês verem uma coisa, que é a parte de dentro dessas carnes nas suas pontas. Ok? E a gente vai reparar claramente que elas dentro têm essa característica de diferença. Dá para se reparar claramente esse marmoreio, que é um marmoreio bom, mas existe assim, um nervo que vai passar aqui no início. Aqui é totalmente diferente. E se repara claramente que na picanha a gente tem o efeito da gordura assim. Na maminha ela é mais plana. Vocês podem reparar claramente a diferença entre uma e outra. Ou seja, isso é uma picanha, isso é uma maminha. Atenção, temos que ter cuidado, por quê? Porque a maminha, dependendo como ela é cortada, nos engana. Ela pode ser maquiada e transformada numa picanha. Visualmente não é a mesma coisa, mas há quem olhe e diga que essa carne pode ser uma picanha. Então é uma questão de estar atento, por quê? Porque na hora de vender, as pessoas se aproveitam da gente. A gente tem que estar ligado porque há profissionais bons, mas há profissionais também que não são tão bons. Ou seja, isso aqui embalado, se eu começar a fazer talhos aqui, eu tiro essa carne e passa a parecer muito mais com uma picanha do que de fato com uma maminha. Então a gente tem que ter essa atenção. A maminha é uma carne que é muito fácil de preparar, ou seja, o segredo aqui é o ponto. A maminha, se for feita num ponto muito mais do que médio para passado, essas fibras acabam ficando muito secas e acaba ficando a carne muito sem aquele líquido dentro dela. Ou seja, aqui o cuidado que tem que se ter é, para trabalhar a maminha, tem que estar preparado para pensar que é uma carne idealmente para ser consumida no médio mal passado, ok? Senão ela vai estragar, mais até do que a própria picanha, por causa dessas fibras que acabam sendo muito grossas. Então a maminha, nós podemos trabalhar ela muito parecido como a gente vai fazer com a picanha, ou seja, esses nacos aqui eu vou deixar de lado aqui, e eu vou dizer para vocês o seguinte, a gente pode fazer um corte dela e espetar ela muito parecida como se trabalha com a picanha, ou pode simplesmente trabalhar com ela assim mesmo, porque ela é mais chata, mais fina do que a picanha no fogo. Ou, claro, cortar bifes, que não tem problema nenhum. A ideia é sempre a mesma, a ponta mais baixa, então a gente vai cortando daqui até chegar nessa parte, ok? Eu vou então fazer uns cortes aqui, só para a gente ver que tamanho é esse corte. O ideal é que pelo menos tenha 2 dedos. Por quê? Porque isso preserva que a carne faça a reação de Maillard, que é a reação junto ao fogo, que faz com que ela garanta a parte mais marrom e que preserva a carne. Isso nós vamos fazer, eu sei, o pessoal costuma cortar isso muito mais fino, costuma cortar até 1 dedo, em Portugal é muito mais comum isso, mas o correto, o ideal e o que valoriza a carne é um corte de pelo menos 2 dedos. Eu vou fazer então bifes aqui de 2 dedos, uma referência, por exemplo, às vezes é a largura de uma faca, ou seja, fica mais ou menos um corte de tamanho bom. Então vamos lá, eu vou fazer um bife, ok? Outro bife aqui,
Já temos 2 e vamos fazer um terceiro. Essa ponta aqui, é óbvio, ninguém vai jogar fora a carne, né? Nós não estamos aqui para desperdiçar. Então nós temos aqui, esse aqui foi aquele primeiro que eu cortei só para fazer a ponta. Isso aqui pode ser muito bem servido como um aperitivo, não há, né? Temos aqui, eu vou deixar essa pontinha aqui e vamos ter então 4 bifes da maminha, ok? Então nós vamos ter a nossa maminha já preparada aqui. Essas pontas aqui depois a gente deixa, só porque não ficou tão bonito quanto esses cortes aqui. Então essa é a maminha, ok? Ponto, médio, mal, esse é o ideal, ok? Esse é o ideal, senão a gente perde muito com a questão da fibra. Essa senhora aqui, a picanha, nós temos um segredo até para ver se ela tá certa. A picanha o pessoal fala muito, mas é grande, é pequena, tem que ter 1 kg, tem que ter 1,1 kg. Isso é muito complicado, por quê? Porque quando a gente fala de animais como existem hoje, um novilho chega a pesar 350 quilos. A picanha é cerca de 0,3, 0,4 até 0,5% do animal. Ou seja, nós estamos falando que um animal de 350 quilos pode facilmente ter uma picanha de 1,5 kg. E um animal com 400 quilos, o que não é incomum até em novilhos, angus, pode chegar a uma picanha ter 1,5 kg, 1,6 kg. E um boi adulto pode ter picanhas de 1,8 kg. Ah, mas então essa picanha não é boa. Não. Como é um angus bem criado, bem tratado, com uma genética altamente qualificada e com toda a certificação que garante que ele tem essa qualidade, nós podemos ter uma picanha de 1,6 kg com uma qualidade muito maior que uma picanha de 1 kg. Por quê? Porque tem a ver com tudo isso que eu acabei de dizer. Então, é muito importante pensar, uma picanha ideal, 1,4 kg, muito boa. Não tem problema nenhum. Não tenha receio de comprar uma picanha com esse peso. Agora, a questão é ver a origem. Outra característica é que a gente fala muitas vezes a ponta aqui, que ela é vendida a mais, e que você vai pagar por uma carne que é mais barata, fazendo de conta que é picanha. Assim, quando comprar vácuo é mais complicado de fazer isso. A gente não tem como ver, porque ela está dentro daquele vácuo, dentro daquele processo de maturação, mas depois em casa dá para olhar e não comprar mais dessa marca. Ou pode fazer no própria compra do talho e depois vai lá brigar com o seu talhante. É o seguinte, a picanha, ela tem veias, ok? Ela tem veias que percorrem desse lado aqui, ó, aqui tem uma veia, tu enfia o dedo, tu sente, tem uma veia aqui. Logo depois é só fazer assim com o dedo, ó, e nós vamos ter 3 veias. É 1, 2, 3. Então nós temos uma veia aqui, a segunda veia está aqui, tá vendo ali a veia? E a terceira veia está aqui. É aqui que tem que acabar a picanha. A picanha tem que estar na terceira veia. Então eu vou fazer aqui, ó, uma veia, logo depois a gente tem uma segunda veia aqui, e bem aqui, dá para ver ali, ó, um furo, temos uma outra veia. Essas 3 veias caracterizam o limite da picanha. Aqui está no limite. A picanha, vamos fazer o seguinte, existem 2 formas mais clássicas de fazer. Ou é fazer o bife de picanha, e aí eu indico fazer o corte desse tamanho mais ou menos, não fazer aquele corte como eu fiz aqui só para fazer uma demonstração da ponta, que acaba ficando muito fino. Isso aqui é para aquela pessoa que gosta da carne, não tem, eu gosto de carne passada. Acabou. Temos que respeitar o gosto de cada um, a carne, cada um come como se gosta. A questão é que essa carne aqui, num preparo ideal, vai perder a qualidade, vai perder o sumo e não vai ter a mesma qualidade de uma carne com uma picanha cortada com uma técnica maior. O que a gente indica então? Cortar bifes de 2 dedos para fazer esse tipo de trabalho aqui. Eu vou fazer um corte assim, ou seja, nós temos aqui uma picanha já, vocês podem ver, né? Essa aqui é uma picanha, tem uma curiosidade, essa é uma picanha direita, porque a gordura, a parte mais alta da gordura está para cá, ou seja, nós temos aqui, né? A picanha é uma picanha destra. E uma outra coisa interessante, aqui vamos deixar um bife da picanha, é que a picanha era uma carne que antigamente não tinha o trato que tem hoje. Ela fica na parte traseira do animal, mais aqui atrás, e ela tem esse nome porque é onde os guiadores, as pessoas que guiavam o gado, cutucavam, empurravam com uma coisa chamada pico, picavam. E isso virou a parte da picanha, de picar, vem do espanhol. E essa carne acabava não sendo muito. Quando o gado deixa de ter o trabalho enquanto animal de trabalho, essa carne passa a ser um pouco atrofiada, ela não é tão utilizada mais. Por quê? Porque não é utilizada para força, como uma parte do animal, e também não é utilizada nem para picar.
Ou seja, ela passa a ser uma carne que não tem muita função de força no animal, então ela acaba se tornando uma carne super macia e suculenta, porque ela está numa região muito nobre do animal. Uma outra forma de cortar e fazer, ou seja, além do bife, é o clássico espeto. No espeto a gente pode fazer os chamados medalhões. A gente vê muito isso em churrascaria. Isso também não é difícil. Qual é a técnica do espeto? Do medalhão é 4 dedos. O ideal é fazer ele com 4 dedos. Ou seja, 2 dedos é um bom bife. Vocês podem ver aqui. É um bife com uma boa espessura. E o medalhão seria 4 dedos. Ou seja, a gente vai trabalhar mais ou menos aqui com o medalhão. Essa carne aqui nós vamos conseguir fazer uns 2 medalhões. Essa ponta que sobra, vocês já devem ter visto em churrascarias, é aquela chamada picanha nobre, aquela pontinha que é a mais suculenta da picanha. Vamos deixar ela aqui também do lado. Isso aqui, o medalhão. O medalhão é o seguinte, como é que se espeta e prepara o medalhão? Isso é fácil. Quem tem um espeto, uma dica é escora na perna, fácil de escorar na perna, ou seja, nunca coloca assim porque ele escorrega. Coloca a perna aqui, coloca escorado aqui. A picanha, vocês podem reparar que ela tem uma parte que está mais gorda e uma menos gorda. Então começa com uma das partes mais gordas. É só dobrar, como estou fazendo, bota aqui e espetar. Cuidado, o espeto tem ponta, então sempre trabalha com essa técnica, ou seja, assim, sempre trabalhando com o espeto em aberto. Então vai lá, ó, sempre trabalhando com a mão assim e a carne vai passar fácil. E aí vocês depois vão dando um jeito. A parte mais grossa ficou para baixo, a mais fina para cima. Logo eu vou colocar aqui agora uma parte mais grossa para fazer isso. Ou, se for como é a última, eu vou inverter. Eu vou botar uma parte mais fina para a gente ter uma camada de gordura de tamanho semelhante e garantir que tem uma gordura alta no final do espeto. Então bora lá fazer mais um espeto de medalhão. Só dobrar, abre os dedões e pronto. Então agora nós temos um espeto. Como é um espeto clássico da churrascaria. Para o preparo, essa parte vai ficar para baixo, ela começa sempre para baixo, para quê? A gente dá uma selada rápida nela, isso é importante, dar uma selada, e depois é deixar a gordura trabalhar. A gordura vai caindo na brasa, vai criando aquele fogo, e ela vai então cozinhando. A gordura tem que estar cozida. Mesmo a picanha mal passada, e este é o ponto da picanha, é o mal passado, o médio mal já começamos a correr o risco de torná-la muito seca e perder muito líquido e sabor, por causa das fibras dela, ela perde muito líquido. Mas a gordura tem que estar cozida. Então assim, a técnica é selar ela, para garantir que ela vai ficar num ponto muito bom, e deixar a parte da gordura para baixo, para então dourar e criar todo aquele efeito. Então nós temos aqui uma picanha e uma maminha. A maminha nós cortamos aos bifes, então claramente aqui os bifes, e a nossa picanha a gente fez em 2 formas. Hoje a gente fez uma forma que é o bife, com a altura de 2 dedos, bife clássico, normal, não é muito fino. Evitar aquele bife que seria, normalmente cortam o bife na metade disso. Isso não é o ideal, para a carne vai perder a qualidade dela. E fizemos também uma coisa que é muito comum, muito famosa, que é o espeto com os medalhões. O medalhão, quando é preparado, tem uma vantagem. A pessoa que gosta mais passado, basta laminar essa parte. E conforme vai entrando, tu vai encontrando a carne com menos preparo e mais mal passada. Atenção que depois corta 1, 2, 3 fatias, tem que botar um pouquinho de sal, voltar para o fogo e vai assando. E vai fazer o efeito que se faz na churrascaria. Então, gente, essa aqui é a picanha, ou seja, a picanha é uma carne nobre, é uma das carnes mais valorizadas que nós temos, e é a carne que a gente normalmente trabalha no churrasco. Maminha, muito bom. Tem uma qualidade, claro, um pouco inferior à picanha, mas também é uma carne boa para churrasco, uma carne muito boa para se preparar. Vale a pena até preparar para perceber as texturas, são sabores diferentes, mas cada um escolhe a sua, cada um gosta mais de alguma carne. Então fica aqui a dica dessas 2 carnes. Voltamos já agora com um outro corte, que também é importante para ter no seu churrasco. Obrigado!